Olá, queridos. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesse pequeno vídeo sobre a ciência dos relacionamentos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18 diz: Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é fácil, né? Ter paz com todos, inclusive consigo mesmo. Mas eu queria compartilhar um pouquinho sobre a ciência dos relacionamentos. Um dia me perguntaram qual era o meu maior propósito de vida nesta terra. Eu fui bem claro, resumi em uma linha o meu propósito de vida: ensinar as pessoas a ter um relacionamento correto consigo mesmo, com os outros e com Deus. Esse é o meu propósito principal de vida. Eu sei que muitas coisas agregam a esse propósito, mas esse é o meu propósito: ensinar as pessoas a ter um relacionamento correto com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Primeira coisa que eu quero compartilhar sobre a ciência dos relacionamentos é que nós precisamos compreender a nós mesmos antes de compreender os outros. Porque muitas vezes as crises, os relacionamentos têm a ver conosco. Por exemplo, quase que sempre nos relacionamos com as pessoas baseado em como elas se relacionam conosco. Mas você tem que ter a sua própria maneira, o seu próprio jeito de se relacionar com as pessoas. E eu espero que eu esteja falando também com aqueles que são cristãos, com aqueles que têm a graça de Jesus nos seus corações, porque se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem essa possibilidade de ter relacionamentos saudáveis com todos os tipos de pessoas, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo tem esses frutos maravilhosos, tem a paz que vem de Deus, tem a longanimidade, sabe o tempo certo de falar, de fazer as coisas, tem bondade, tem mansidão, tem domínio próprio. Então, uma das coisas mais importantes para ter relacionamento é ter a dependência, comunhão, fruto do Espírito Santo. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer os relacionamentos é como um corpo humano. Às vezes adoece. E às vezes tem relacionamentos na história da nossa vida que eles de fato adoeceram. E alguns até morreram. E aí onde entra a graça de Deus para curar os relacionamentos ou até mesmo para ressuscitar. Porque às vezes as pessoas nos feriram e feriram demais, né? Dói até hoje uma ferida de 20 anos atrás, uma ferida de 50 anos atrás. E às vezes por descuido nós também ferimos as pessoas. Então, os relacionamentos de fato é um mundo a ser redescoberto. Deveria ter uma faculdade, a arte de se relacionar consigo mesmo e com o seu próximo, né? Cecil Sborn escreveu um livro, A Arte de Compreender a Si Mesmo. Eu gostaria que um dia você pudesse comprar esse livro muito especial. Então, queridos, a primeira coisa é termos o amor. Sabe, tem gente que está doente, então eles se relacionam conosco de uma maneira doentia. Eles estão feridos, eles não têm a graça de Deus, então o que eles têm, eles jogam para fora. Nós precisamos ter o amor, independente com aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Temos que pedir, Deus, dá-nos o amor divino, dá-nos o amor dos céus para com todos os tipos de pessoa. Serei tão pleno, feliz e realizado como pessoa, quanto pleno, feliz e realizados forem os meus relacionamentos no mundo que eu transito. É verdade, nós transitamos por vários tipos de localidade, vários tipos de gente, vários tipos de valores e temperamentos. E como vamos nos relacionar
com todos esses tipos diferentes. A primeira coisa que nós precisamos ter é que o propósito da nossa vida é sermos nós mesmos, termos a nossa maneira de relacionar. Não nos relacionarmos da maneira como eles nos relacionam conosco. Temos muitos casos aí na história da humanidade, na história da política, na história da arte, da música, da cultura, da literatura, pessoas que eram gigantes em alguma área da sua vida, gigantes, mas no mundo dos relacionamentos eram pequenos, eram pessoas que não sabiam se relacionar. Então a primeira coisa é você crer mesmo que Deus quer te dar uma maneira única de você se relacionar com as pessoas. Seja você mesmo, né? Se a pessoa te trata mal, peça a graça de Deus para tratá-la como Jesus trataria aquela pessoa. Não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas quem tem o Espírito Santo acaba fazendo o impossível. Outra coisa importante é compreender as pessoas nos seus momentos difíceis. Pedro teve um relacionamento muito lindo com Jesus. Estou falando do apóstolo Pedro. No entanto, houve um momento que ele negou Jesus. Ele negou Jesus. Que corte de relacionamento terrível. Mas Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu para Pedro e disse: Pedro, tu me amas. Não deu outra, porque no coração dele o amor não tinha esfriado por Pedro. Então, não meça as pessoas por momentos em que elas têm, mas pelo valor que Deus dá a cada uma delas. Então, nós podemos, com a graça de Deus, pedir: Senhor, me ensina a me relacionar, primeiramente contigo, relacionar comigo mesmo e com o meu semelhante. Dá-me essa graça de ter relacionamentos saudáveis, porque assim eu serei uma pessoa saudável. Deus te abençoe muito e eu creio que se você tem a graça de Jesus, você pode ser alguém muito abençoado nos seus relacionamentos. Deus te abençoe.